E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse domingo aí teremos Corinthians e Vasco, rodada 35 do Campeonato Brasileiro de 2024. E que maravilha gravar um vídeo de pré-jogo sem se preocupar com a ameaça do rebaixamento. Sim, pensando em pré-libertadores, quem diria, hein? Que arrancada sensacional que o Corinthians conseguiu fazer nas últimas rodadas. Que coisa, hein? Pulamos da zona de rebaixamento a uma possibilidade de pré-libertadores, né? É isso aí. Bom, para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação do Corinthians aí, tá? E o possível time do Corinthians para esse confronto contra o Vasco é esse aí, com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, José Martinez, Breno Bidon, André Carrilho, Rodrigo Garro, Thales Magno e Romero. Pelo que eu sei, só o Depay, né, o Memphis, tá suspenso. Pelo que eu sei. Se outro jogador aí tiver suspenso, vocês me perdoem, tá? Mas eu acho que é só o Memphis mesmo. Aí o Yuri Alberto, foi constatado uma lesão na coxa dele, deve tirá-lo desse jogo, talvez ele volte contra o Criciúma, esperamos, né? E o ataque deve ser mesmo o Thales Magno e o Romero. Eu imagino que o Breno Bidon continue no meio de campo, para mim ele foi muito bem contra o Cruzeiro, então eu imagino que o Ramon Dias permaneça com o Breno Bidon. De resto, é isso aí, né? Eu acho que esse é o time que vai enfrentar o Vasco. Eu só quero ponderar um jogador aí, galera, que é o Romero, tá? Eu tô vendo muita gente criticar o Romero de uma forma inexplicável. Vocês me desculpem. Vocês podem falar pra mim que a fase do Romero atual, os últimos jogos do Romero, os últimos jogos dele vêm sendo bem ruins. A fase dele está sendo uma fase ruim. Isso eu concordo plenamente. Mas tem torcedor, aliás, muito torcedor, que tá tirando o Romero pra merda. Como se ele fosse um imprestável, um inútil, um merda de jogador. Eu só vou mostrar uma coisa pra vocês relembrarem, tá? Porque parece que muitos de vocês esqueceram. Vamos conferir a artilharia do Corinthians esse ano? Só pra vocês terem uma ideia. O Yuri Alberto é o artilheiro aqui, ó, com 27 gols. Vocês estão vendo, né? Yuri Alberto, artilheiro. Olha quem tá em segundo, Romero. Marcou 16 gols essa temporada. O Romero, caso vocês esqueceram disso, é o segundo maior artilheiro do Corinthians esse ano com 16 gols. 16 gols. Então o Romero não é um imprestável, não é um inútil como vocês estão pintando. Ele pode estar numa fase ruim, ele está, mas não é um imprestável. Só vamos nos lembrar dos pontos que o Romero conquistou para o Corinthians esse ano no Campeonato Brasileiro. Quem marcou o gol da vitória contra o Bahia em Salvador? 1 a 0, foi o Romero. O gol da vitória contra o Flamengo, 2 a 1, Romero. Quando estava perdendo para o Criciúma em casa, primeiro jogo do Ramon Dias, estreia dele. Estávamos perdendo 1 a 0, quem empatou o jogo? Romero. E depois o Kaká fez o gol da vitória. Contra o Atlético Goianiense, quem marcou 2 gols no jogo? Romero. Então ele não é um imprestável. Quem marcou o primeiro gol do ano de voleio? Romero, no Paulista contra o Guarani. Então ele tá numa fase difícil, tá numa fase ruim, beleza, todo mundo concorda, certo? Mas dizer que ele é um imprestável, tirar ele pra merda, aí não. Aí não dá, gente, me desculpem, eu não vou concordar com isso. Ah, Fábio, mas se o Romero jogar contra o Vasco e for muito mal, eu chego aqui e critico ele. Porque é assim que funciona, gente. Se o jogador joga bem, a gente elogia. Se o jogador joga mal, a gente critica. Simples. Nenhum jogador está isento a só críticas ou a só elogios. Se joga bem, a gente elogia. Se joga mal, a gente critica. Se o Romero for muito mal contra o Vasco, eu chego aqui no vídeo de análise do jogo. Se ele for muito mal, eu chego aqui e falo: nossa, a fase do Romero tá difícil, né? Eu não sei se tem a ver com a renovação de contrato dele, que ainda não saiu e nem se sabe se vai sair, coisa e tal. Infelizmente a fase dele não é boa, né? Eu tô falando da fase dele, do momento dele, certo? A crítica é em relação ao momento dele. Mas dizer que ele é um imprestável, os números dizem o contrário. Ele já ajudou muito o Corinthians este ano e costuma ser carrasco do Vasco.
Então, não vamos esquecer disso. Ah, o Romero pode ser muito mal nesse jogo. Pode ser muito mal nesse jogo, mas não é um imprestável, tá? É só isso que eu quero dizer pra vocês. Vamos ser justos com o Romero, certo? Ele pode ser muito mal nesse jogo, mas vamos apoiar o cara. Que em muitos momentos importantes ele já ajudou o Corinthians. E tem 16 gols esse ano, não é qualquer coisa. 16 gols, né? Então, é isso aí. Esse é o time pra amanhã, pra esse jogo contra o Vasco. Esperamos que esse time consiga fazer um bom jogo. Claro que o Depay, né, o Memphis e o Yuri Alberto vão ser desfalques muito importantes, né? Nos últimos 2 jogos, foram eles que marcaram os gols da vitória. O Memphis e o Yuri contra Vitória e Cruzeiro, né? Eles vão fazer falta sim, mas vamos ver, né, como é que vai ser esse ataque Thales Magno e Romero. Se for esse o time mesmo, né? Não sei se o Ramon Dias planeja outra coisa. Eu só não quero ver Pedro Raul. Se eu ver Pedro Raul como titular, eu vou surtar. Pelo amor de Deus. E não vem com história de, é lei do ex com o Pedro Raul. Pelo amor de Deus. Não, sai fora. É mais fácil o Thales Magno cumprir a lei do ex, porque jogou no Vasco. Bom, vamos agora, galera, para o retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Vasco, né? Vamos lá. Estou no meu timão, histórico de confrontos entre Corinthians e Vasco, né? Ao todo na história, 126 jogos, com 54 vitórias do Corinthians e 36 do Vasco. Então, Corinthians é um grande carrasco do Vasco aí. Vasco, freguês histórico do Corinthians, né? 356 gols no confronto, com 189 do Corinthians e 167 do Vasco da Gama. Corinthians e Vasco por estádios, eles mais se enfrentaram no Pacaembu, 39 jogos, e o Corinthians tem quase o dobro aí de vitórias, 17-9, né? Na Neoquímica Arena foram 6 jogos com 5 vitórias do Corinthians e 1 empate. Esse empate foi no Brasileirão 2020, mas foi realizado em 21, né? Por causa da pandemia, foi um 0-0. Foi um dos piores jogos que eu já vi na Arena, aquele 0-0 Brasileirão 2020, que foi em 2021, né? Corinthians 0, Vasco 0. Foi a única vez que o Corinthians não venceu o Vasco, tá? Na Arena. Corinthians e Vasco por campeonatos, eles mais se enfrentaram no Brasileirão, 65 jogos, e o Corinthians tem quase o dobro também no número de vitórias, 27-14. Então, se vencer nesse domingo, chega aí ao dobro de vitórias contra o Vasco no Brasileirão. Também tem confrontos no Rio-São Paulo, na Copa do Brasil, na Libertadores, na Sul-Americana e no Mundial. E o Corinthians tem vantagem em tudo. Em tudo, né? Eu lembro na Copa do Brasil, eliminamos eles na semifinal de 95 e de 2009. E por coincidência ganhamos tanto a Copa do Brasil em 95 quanto a Copa do Brasil de 2009. Na Libertadores, nas quartas em 2012... Na Sul-Americana, eu acho que foi em 2006, não foi 2006? Eu acho que foi em 2006 que o Corinthians eliminou o Vasco da Sul-Americana, eu acho, 2006. E do Mundial de Clubes, né? Afinal, em 2000 que o Corinthians foi campeão no Maracanã, né? Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Vasco. E olha aí quem são os maiores. Nardo, Romero, Marcelinho Carioca e o Valber. 5 gols. Um golzinho do Romero nesse jogo, ele passa a ser o maior artilheiro do Corinthians no confronto de forma isolada. Olha só, o Romero é o imprestável mesmo, né? Claro que é. Ai, ai. Bom, deixa eu ver quem mais aqui são os artilheiros. O Rafael Moura tem 4 gols, junto com o Viola, Baltazar, Rivelino, Di Maria e o Jô. São os outros artilheiros do Corinthians no confronto. O primeiro confronto entre Corinthians e Vasco foi no dia 14 de março de 1926, há 99 anos. E a gente perdeu 2-1, foi no amistoso. A maior goleada do Corinthians contra o Vasco foi um 5-0 no dia 31 de maio de 95. Foi a semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians fez 5-0 no Pacaembu em cima do Vasco e avançou para a final contra o Grêmio, onde o Corinthians foi campeão, né? A maior sequência invicta do Corinthians contra o Vasco, 22 jogos, durou de 2010 até 2023. 13 anos, cara, 13 anos, 22 jogos. Essa sequência foi quebrada no primeiro turno deste ano do Brasileirão, né? E tá aqui os últimos jogos, a sequência foi quebrada nesse jogo aqui, 2-0 para eles em São Januário. Péssimo Corinthians aí, meu Deus, tomamos um gol do Lucas Piton e de um tal de Sforza cobrando falta, meu Deus do céu.
Mas ano passado foram 2 vitórias contra eles, 4-2 em São Januário, com 2 gols do imprestável Romero, né? Sim, 2 gols do imprestável Romero. Outro gol do Gabriel Moscardo e o outro gol foi do Giovani, 4-2. E teve esse 3-1 em Itaquera, foi com portões fechados, né? Esse jogo. Os gols, deixa eu lembrar, foi do Michael, Yuri Alberto e Roger Guedes de pênalti, né? Foi o último gol do Roger Guedes pelo Corinthians, inclusive. 3-1 Corinthians. Foi o último jogo em Itaquera entre eles ano passado, certo? E beleza. Bom, galera, só mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, que é o seguinte, né? Nos últimos vídeos aí do canal, eu cobrava muito o Ramon Dias em relação à não evolução do Corinthians na tabela do Campeonato Brasileiro, né? Mês passado, em outubro, eu gravei um vídeo aqui criticando o trabalho do Ramon Dias, porque muita gente via evolução no trabalho dele, só que a evolução que eu queria ver era na classificação, né? Eu queria ver a evolução na posição do Corinthians no campeonato. Que em 3 meses de Corinthians, ele assumiu em julho, aí eu gravei o vídeo em outubro, né? Então em 3 meses de Corinthians, ele não conseguia tirar o Corinthians de lá de baixo. Então eu criticava essa não evolução na tabela do Brasileirão, né? E olhem só que coisa que eu quero mostrar pra vocês. Bom, vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês a classificação do Campeonato Brasileiro na rodada 28. Sim, essa aqui é a classificação do Brasileirão na rodada 28, tá? E olhem a posição do Corinthians na rodada 28. Em 18º lugar com 28 pontos, certo? Isso há 6 rodadas atrás. 6 rodadas atrás, certo? Nessa rodada, inclusive, perdemos para o São Paulo lá em Brasília 3-1, naquele jogo que o Fagner e o Ramalho foram expulsos, né? 3-1 para o São Paulo esse jogo em cima da gente. Estávamos em 18º com 28 pontos. 6 rodadas depois, olha a rodada 34 do Campeonato Brasileiro. Estamos em 9º com 44 pontos. Em 6 rodadas, 18 pontos, conquistamos 16. 5 vitórias e 1 empate. E esse empate foi um jogo que quase vencemos. Tomamos um gol do Internacional nos acréscimos, vocês lembram? Porque depois da derrota para o São Paulo, teve esse empate com o Inter e as 5 vitórias seguidas. Contra Atlético Paranaense, Cuiabá, Palmeiras, Vitória e Cruzeiro, né? Deixa eu só tentar uma coisa aqui, é rapidinho, vamos ver se eu consigo. Pera aí, gente. Pera aí. Isso, abaixa aqui. Beleza, aí. É isso que eu queria fazer. Eu queria mostrar um comparativo pra gente entender, que é o seguinte. Aqui é a rodada 28 e aqui é a rodada 34. Olhem só a evolução do Corinthians que eu tanto queria, que eu tanto pedi. Do 18º na rodada 28, 6 rodadas depois, vamos pro 9º lugar. Olha só isso. E detalhe, esses times que estão perto da gente aqui somaram muito pouco nessas 6 rodadas aí, que o Corinthians somou 16 pontos. Olhem o Bahia, por exemplo. O Bahia, na rodada 28, tava com 45 pontos. O Bahia tava com 17 pontos à nossa frente. 17. 6 rodadas depois, o Bahia somou um pontinho só. Foi a 46. Diminuímos a diferença em 2 em relação ao Bahia. Olhem só a coisa, gente. Olha o Cruzeiro. Cruzeiro tava com 43. 6 rodadas depois, somou só 4 pontos. Foi para 47. Olha a distância que o Corinthians conseguiu diminuir. O Vasco, por exemplo, tava com 11 pontos à nossa frente. Agora estamos 1 à frente deles, né? Atualmente. Olhem só que coisa. Corinthians foi o time, junto com o Internacional, eu acho, né? Que somou mais pontos nas últimas 16 rodadas, né? Olhem só que coisa interessante. O que chegou perto, por exemplo, da pontuação do Corinthians é o Vitória. Porque o Vitória tava com 28 também e somou 13. Foi a 41. Foi a 41. Foi a 41, Vitória. E perdeu justamente pro Corinthians. Olha a importância
do nosso resultado contra o Vitória, a virada por 2-1, certo? Porque o Vitória fez 13 pontos, a gente 16 nos últimos 6 jogos. E eles perderam justamente pra gente. Então olha a importância da vitória em Salvador, da virada em Salvador contra o Vitória, né? Então olhem a evolução que o Corinthians conseguiu, gente. Pô, aqui na rodada 28, na derrota pro São Paulo, meu, eu tava desesperado. Você tava desesperado. Meu Deus, o time não ganha, coisa e tal. As coisas não acontecem. Em questão de 6 rodadas, a gente já pensa em pré-Libertadores. Cara, incrível. A evolução que eu tanto queria. Obrigado, Ramon Dias. E jogadores, né? Ai, caramba. Bom, gente. E é isso. Vamos enfrentar o Vasco aí, que é um confronto direto para pré-Libertadores. Eles não vivem uma fase muito boa nos últimos jogos, mas, né, o jogo é jogado, vamos ter desfalques importantes, que é o Memphis e o Yuri Alberto. Beleza, o Vasco é freguês histórico, tudo bem. Mas o jogo é jogado, é 11 contra 11, vamos pra cima deles, né? E é uma coisa, né? Estourou essa semana esse negócio do impeachment em relação ao Augusto Melo, que eu até já gravei um vídeo sobre isso, né? E eu só espero que essa votação que o senhor Romeu Tuma Júnior inventou, né? Eu só espero que essa votação aí não atrapalhe os jogadores pro jogo de domingo. Só espero isso, né? E eu acho que talvez tenha um protesto do Corinthians, da torcida no caso, né? Eu acho, só acho, que vai ter um protesto da torcida do Corinthians no jogo, na arena, contra esse impeachment em relação ao Augusto Melo, hein? Eu tô achando que pode ter um protesto na arena mesmo, e eu faria isso. Eu não só faria um protesto no dia 28, no Parque São Jorge, eu também faria um protesto no jogo. No jogo. Para certos conselheiros entenderem o que significa mexer com a nossa torcida, né? Querem tirar o Augusto Melo do poder? Beleza, o que vocês têm contra ele? É alguma coisa verídica? Alguma coisa provada contra ele? Se tiverem, apresente. Aí todo mundo vai ser a favor do impeachment sem problema nenhum. Mas enquanto não tem nada, né? Enfim, né? Então eu imagino que pode ter sim um protesto nesse jogo contra o Vasco em relação a essa votação aí dos conselheiros, né? Eu imagino que tenha, mas se não tiver, dia 28, com certeza terá, em frente ao Parque São Jorge. Mas enfim, vamos pra cima do Vasco e vamos ver se a gente consegue a 6ª vitória seguida. Caramba, imagina se a gente consegue, né? Imagina, cara, pô, uma vitória ainda 47, abriria 4 do Vasco em relação a vaga em pré-Libertadores. E detalhe, neste sábado é a final da Sul-Americana, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, é antes da final, né? Mas provavelmente, né, o momento que você esteja assistindo o meu vídeo, a final da Sul-Americana já acabou, entre Racing e Cruzeiro, né? Vamos ver se o Cruzeiro ganha essa Sul-Americana, né? Vamos ver se o Cruzeiro ganha essa Sula contra o Racing, né? Bom, enfim, galera, meu palpite para esse jogo contra o Vasco, né? Enfim, o que eu posso palpitar aqui? Eu nunca acerto os palpites. Cara, eu nunca acerto, né? Então eu vou apostar. Ai, meu Deus, o que eu aposto aqui, cara? Eu vou apostar em 3-0 Corinthians. Pronto, eu nunca acerto mesmo. Então eu vou apostar em 3-0 Corinthians, 3-0. Gol do Romero, sim, vai ter gol do Romero. Rodrigo Garro e Thales Magno, lei do ex. Sim, vai ter lei do ex. Thales Magno, Romero e Rodrigo Garro. É isso. Esses são os autores dos gols do Corinthians, beleza? Então é isso aí. Coloque aí nos comentários o palpite de vocês. O meu é 3-0, gols do Romero, Rodrigo Garro e o Thales Magno, beleza? Então é isso aí, galera. Comente aí o que vocês acham que vai dar esse jogo. Uma vitória será importantíssima e tomara que o Corinthians consiga aí os 3 pontos, né? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!